Olá, tudo bom? Meu nome é Jéssica Alves e, para quem não sabe, eu ajudo as pessoas a tirarem o visto. E hoje eu vim aqui nesse vídeo contar um pouquinho mais da minha história para vocês entenderem como que eu cheguei aqui hoje, como que eu entrei nesse ramo. Então vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade e os meus pais resolveram se separar. Na época eu morava em Minas, porque eu sou mineira, né? Então eu nasci e cresci em BH. E nessa época, os meus pais estavam brigando e eles resolveram se separar. Quando eles se separaram, eu acabei ficando com meu pai e a minha mãe, ela acabou mudando de país, ela foi para os Estados Unidos e eu queria visitar ela, eu queria rever ela, porque eu era uma criança, né, 7 anos de idade e também tinha toda aquela coisa da Disney, né, porque eu via muita Cinderela, Branca de Neve, esses filmes assim, então eu queria ir na Disney e principalmente visitar minha mãe. Então, daí surgiu essa vontade de querer ir para os Estados Unidos. Essa foi a primeira vez. Só que, como eu disse, eu estava com meu pai, eu não podia simplesmente falar, tô indo, não trabalhava, não tinha nem como eu trabalhar. E nisso, eu acabei levando a minha vida, continuei acho que na época eu estava no fundamental, né, com 7 anos de idade, não lembro nem a série que eu estava. Eu sei que eu terminei o fundamental, fiz o meu ensino médio e deixei essa vontade de lado, de querer ir para os Estados Unidos. O tempo foi passando e eu realmente ignorei essa vontade. Aí aconteceu da minha mãe voltar para o Brasil e eu não ter ido para os Estados Unidos ainda. Mas tudo bem, ela voltou, eu revi ela e nessa época foi a época de fazer o Enem. E a minha mãe ficava assim pra mim, Jéssica, eu quero que você estude federal. É federal, federal, é federal, federal. Ficava martelando isso na minha cabeça. E ao mesmo tempo eu queria ir pro Rio de Janeiro. E eu ficava naquela, eu quero ir pro Rio, eu quero ir pro Rio, eu quero ir pro Rio. Só que ninguém deixava, todo mundo morando em Minas, né? Você vai fazer o que no Rio? Não tem nada pra você fazer lá no Rio. E eu ainda vou pro Rio. Eu ainda vou pro Rio, me aguarde. E nisso eu fiz o Enem. Acabou que eu não fui aprovada. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, Jéssica, por que você não vai pra Juiz de Fora? Isso porque quando ela voltou dos Estados Unidos, ela começou a morar em Juiz de Fora. Ela falou, Jéssica, por que você não veio pra Juiz de Fora? Porque aqui é um polo estudantil, você vai estar se preparando melhor para você entrar na federal. E o que eu pensei? Eu pensei, BH pro Rio tem uma distância em torno de 7 horas mais ou menos. De Juiz de Fora pro Rio é mais perto, aí varia se você vai de carro, se você vai de ônibus, né, 1h30 ou 3 horas de viagem. E eu pensei, tá aí, eu vou estar mais próxima do Rio, vou para Juiz de Fora. Resolvi mudar para Juiz de Fora para estudar e estar mais próxima do Rio. E assim aconteceu, eu fui para Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eu estudei e quando chegou o final do ano, eu fiz o Enem e fui aprovada na UFRJ, porque enquanto eu morava em Juiz de Fora, eu tinha muitas brigas com a minha mãe em relação a querer ir pro Rio de Janeiro. E aí um dia eu pensei, poxa, tem alguma coisa que eu consiga juntar o Rio de Janeiro e a UFRJ? Não, o Rio de Janeiro e a Federal? A única resposta é a UFRJ. Então foi aí que me deu a vontade de entrar na Federal, porque até então eu nunca quis. Embora seja o sonho de muitas pessoas, eu não tinha essa vontade. E quando eu vi que a solução, se bem que eu não sei nem se, na época, eu não sabia se era uma solução, se era um problema maior ainda, né? Porque entrar na federal não é muito fácil. Então, a única solução que eu tinha era entrar na federal. Então, daí veio a vontade. E eu pensei, o que eu posso fazer? O que eu posso estudar? Na época, eu tive vontade de fazer administração. Então, quando chegou a época de me inscrever, eu me inscrevi para fazer administração na UFRJ. Aí veio o SISU, eu me inscrevi, fui aprovada, isso foi em 2014. Eu fui aprovada na administração.
entrei na faculdade. E quando eu falei para meus pais, minha mãe nem quis deixar eu ir. Ela falou, Rio de Janeiro, você não vai mudar para o Rio de Janeiro, porque lá é muito perigoso. Só que quando a gente falou pro meu pai, ele virou, não, o quê? Calma. Não, ela entrou na federal. Claro que ela vai. E aí ele botou a maior pilha na minha mãe, acabou convencendo ela. E com a ajuda de todos os meus pais, porque eu falo todos os meus pais, porque quando meus pais se separaram, né, como eu disse no início da história, e os dois se casaram novamente, eu me dou muito bem com o meu padrasto e a minha madrasta, né, no caso. Então eu costumo brincar que eu tenho 4 pais, né, dois pais e 2 mães. Então todos eles resolveram me ajudar e eu acabei conseguindo me mudar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu comecei a estudar, me preparar, né? Me apaixonei pela administração, eu me encantei pelo curso uma vez que eu tinha começado. E fiz amizade, né? Criei ali todo um círculo de convivência. E na metade da faculdade, eu acabei conseguindo um estágio no Itaú. Então eu entrei para o estágio, o banco, né? Mesmo para um estagiário, o banco paga muito bem. Então eu comecei a ter uma condição melhor aí, que eu já estava estagiando, já estava numa... Para quem não tinha nada, a minha condição financeira de estagiária era ótima, era excelente para a época. E para comemorar, né, eu e meus amigos, a gente resolveu fazer uma viagem. Adivinha para onde? Para Disney. A gente acabou querendo ir para Disney e aí voltou todo aquele problema de ter que ir para os Estados Unidos, de ter que tirar o visto e toda aquela coisa. Só que eu não tinha nada, não tinha nem passaporte na época. E eu lembro que um dos meus amigos tomou a frente e tirou o visto dele. Aí ele falou, tirei o meu visto. Como assim, gente, tirou o visto? O que aconteceu? Se foi numa agência, como é que foi? Aí ele, não, eu preenchi eu mesmo. Eu olhei assim, você preencheu você sozinho? Eu preenchi, eu olhei como que fazia e tal, eu sei falar inglês, então eu fui preencher. Legal, interessante. Aí ele ficou falando, não, tira o seu, que eu te ajudo, vamos, que não sei o que. A gente todo ficar martelando isso na minha cabeça, eu acabei indo também para tirar o meu visto. Aí eu lembro que eu entrei no site para tirar o passaporte e preenchi, olhei como que fazia, tudo bonitinho, olhei os documentos que eu precisava e fui tirar o meu visto. E fui tirar o meu passaporte. E tem aquela coisa que o passaporte fica pronto em 2 meses. 2 semanas, desculpa. Ele fica pronto em 2 semanas. E eu tava num período que eu ia tirar férias. E como que eu fiz? Eu pensei, poxa, 2 semanas, minhas férias é 2 semanas, eu vou um pouquinho antes de entrar de férias, porque vai dar o tempo do passaporte ficar pronto. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu ia ficar olhando todos os dias, né, se ia estar pronto ou não. E eu pensei, então vai dar o prazo certinho de acabar minhas férias e o passaporte ficar pronto. E assim fez. Eu agendei a data para 2 dias antes das minhas férias, foi uma coisa assim. Fui, levei tudo que eu tinha que levar, e eles falaram para mim, vai ficar pronto em 2 semanas. Tudo bem. Terminei, entrei de férias, fui para BH, porque mesmo que eu estivesse mudando para o Rio de Janeiro, meu pai ainda continuava morando em BH. Então eu fui para BH para visitar ele, passar minhas férias lá. E o que aconteceu? Quando deu uma semana, uns 5 dias, eu recebi uma mensagem que meu passaporte estava pronto. Aí eu, beleza, o que eu vou fazer agora? Esperar dar as 2 semanas pra eu ir lá pegar meu passaporte. Tá, tudo bem. O tempo passou, terminei as férias, voltei pro Rio. A primeira coisa que eu fui fazer foi pegar meu passaporte. Aí eu fui lá, peguei meu passaporte, cheguei em casa com ele na mão, mandei mensagem no grupo aqui, tirei o passaporte, agora é o visto. E entrei no site para tirar o visto, para preencher o formulário. Quando eu entrei no site, eu lembro que eu olhei e eu não sabia nem o primeiro botão para entrar no formulário para preencher. Aí eu fiquei olhando para aquele site agora. Para onde que eu vou? Eu não sei como que eu preencho esse negócio. Eu não vou conseguir preencher isso. E mandei no grupo, falei pro meu amigo, né? Falei, eu não sei nem por onde começar esse formulário, você me ajuda? Ele, não, te ajudo, fica tranquilo. E a gente marcou de ir no Outback. E a gente costumava muito ir no Outback, eu e meus amigos. A gente marcou de
lá mais uma vez. A gente foi, tudo tranquilo. E eu lembro que no meio do passeio, eu virei para esse meu amigo e falei, me ajuda, eu não sei bem por onde começar a preencher esse formulário. Me fala pelo menos como que eu chego no formulário. Aí ele tirou o telefone do bolso, ele me mostrou o site que eu tinha que entrar e falou assim, ó, você vai clicar aqui, é aqui que começa. Eu, beleza. Aí ele clicou e assim que você clica, você tem que escolher uma pergunta de segurança. Aí ele, qual pergunta aqui que é melhor para você? Ele foi falando as perguntas, pode ser essa aqui. Aí a gente escolheu a pergunta de segurança. E eu pensei, beleza, então agora eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher esse formulário. Eu sei falar inglês, então assim, acho que não vai ter muito problema não. Só que ele começou, seu nome completo é tal, né? Aí eu, sua data de nascimento é X. Eu, sim. E você nasceu na cidade de tal? Eu, sim, o que você tá fazendo? Aí eu fui olhar, ele tava preenchendo o meu formulário pra mim. Aí eu, você já tá preenchendo o formulário? Aí ele, já tô preenchendo o formulário pra você. Eu, não, calma. Ele, não, tá tudo bem, tô preenchendo aqui, só vai me respondendo. E aí continuou preenchendo o formulário. Eu fiquei meio paralisada, né? Nem eu tava acreditando que tava acontecendo. E eu lembro que eu costumo gravar todos os números de todos os documentos da vida. Então eu sabia todos os números de cabeça, o único que eu não sabia era o passaporte, porque eu tinha acabado de tirar o passaporte. E eu pensei, não vou deixar de preencher esse formulário por causa do número do passaporte. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para casa, porque eu sei que vai ter gente lá, e eu vou pedir para alguém pegar para mim. E aí eu liguei lá para casa, falei com a minha colega de quarto, falei assim, me ajuda, você tá em casa? Eu liguei pro telefone dela, na verdade. Me ajuda, você tá em casa? Aí ela, tô em casa. Eu, faz o seguinte, vai na gaveta tal, eu falei pra ela qual gaveta ali no quarto, vai na gaveta tal, eu pego meu passaporte e tiro uma foto da página de rosto, aquela página que tem a minha foto, as minhas informações. E ela foi e fez assim, ela me mandou a foto do meu passaporte. Eu peguei a foto do passaporte, passei pra ele colocou o número do passaporte, a gente terminou de preencher o formulário, que ele é um pouco grandinho. A gente terminou de preencher o formulário, ele falou assim, tá aqui, agora só falta pagar. Porque eu resolvi pagar de boleto. E aí no dia seguinte, eu cheguei no trabalho, aí eu fiquei naquela, eu pago ou não pago? Pago ou não pago? Vou pagar esse negócio, é agora, porque se eu não tirar esse visto, eu não vou tirar nunca. Paguei o formulário, o boleto. Quando eu paguei, caiu a ficha. Eu falei, uau, agora eu tenho que tirar o visto. Só que eu não sei o que eu vou fazer para entrevista. O que eu vou fazer? E aí eu mandei mensagem para ele, agora, paguei. Vou me preparar. Como você se preparou? Pesquisando na internet, olhando vídeos no YouTube. Eu, beleza. Comecei a fazer assim, pedi para ele me contar como que foi, né? Novamente, a gente tinha me contado. Falei, me conta de novo como que foi essa entrevista. Ele me contou de novo. E eu juntei tudo quanto é informação que eu achava na internet. Juntei e eu pensei, ok, acho que eu já tenho informação suficiente como entrevista, porque assim, para quem não sabe, a entrevista não é um padrão. Ela não é assim, vai ter essa e essa pergunta, não é assim. Porque o visto, ele depende de como está o seu formulário, ele vai basear na sua história. Então, cada um tem um formato diferente. Então, não tem como falar que te dá uma regra e falar, vai cair isso aqui para você, não tem isso. Então, eu juntei toda a informação que eu podia juntar e eu pensei, beleza, eu já tenho a informação que eu preciso para entrevista, agora eu vou ficar nervosa, porque todo mundo me fala que vai ficar nervoso. E eu ouvia sempre o pessoal falando, né, faz isso, faz aquilo, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e que não sei o que. Eu pensei, nossa, eu vou ficar muito nervosa na hora, o que eu posso fazer? Então, eu tentei pegar o que eu tinha para me acalmar no dia da entrevista. Então, eu sempre busquei me apresentar, então eu já tinha algumas técnicas de me acalmar, esse tipo de coisa assim. E eu lembro que na noite anterior da entrevista, eu tive um pesadelo que eu não sabia o que fazer na hora da entrevista e eu acabei tendo o visto reprovado. E eu fiquei super nervosa na hora. Mas eu falei, não, porque eu agendei, eu tenho que ir de qualquer jeito. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir. Levantei cedo, fui.
cheguei lá na hora, tentei, com todas as informações que eu tive, cheguei e entrei, né, no consulado, esperei a minha hora, eles me chamarem. Quando eles me chamaram, eu fui lá pra frente. Quando eu cheguei lá, ele me fez perguntas simples, simples assim, porque é de acordo com o meu formulário e a minha história. Então, assim, quando é a sua história, você sabe responder, então acaba não sendo difícil. Aí ele me fez as perguntas que eu já tinha colocado no formulário, que eu saberia responder, e tive o visto aprovado. Tive o visto aprovado, deixei o passaporte lá, eles me deram um papelzinho branco. Voltei pra casa, cheguei e falei, gente, consegui o visto. Tudo certo, a gente pode viajar. Pode viajar não, né? Porque tinha gente que ainda não tinha visto. Tudo certo por mim, consegui o visto. E, ao mesmo tempo, eu lembro que eu pensei, poxa, não foi tão difícil assim. Eu tava pensando que um monstro era pior, vamos assim dizer. Eu pensei que ia ser uma coisa e não foi aquilo. Foi mais tranquilo do que eu estava pensando que seria. E aí, eu contei pro meu pai também, eu lembro que eu falei pra ele. Quando eu falei pra ele virou pra mim e falou assim, Jéssica, eu vou tirar o meu visto. Me ajuda? Eu acabei dando coragem pra ele tirar o visto também, igual meu amigo fez comigo, eu fiz com meu pai. Ele falou, Jéssica, preenche pra mim, porque eu falei pra ele que eu não tinha ido na agência nem nada. Aí ele, então preenche pra mim. Só que não era eu que tinha preenchido o meu. Aí eu falei com meu amigo, perguntei se ele podia preencher o do meu pai. Aí ele, não, preenche, tudo bem, sem problema. Só que o meu pai não resolveu ir sozinho. Ele resolveu ir com a mulher dele, né, minha segunda mãe, e com a irmã dela, minha tia. E eu fiquei muito sem jeito de falar com meu amigo que era para preencher 3 formulários e não um. O que eu fiz? Eu falei assim, eu pensei, eu vi ele preenchendo, eu sei como que é, então eu sei falar inglês, então eu vou preencher isso, vou fazer isso aqui para ele. E resolvi eu mesma preencher o formulário deles. E aí eu preenchi tudo para eles, eu expliquei como seria, fiz o agendamento e falei aquelas táticas que eu usei para mim, né, para me acalmar e como seria lá, eu passei para ele. Eu falei para ele como que tinha que ser, como que era para fazer, como que não sei o que, enfim. E expliquei para ele o que ele tinha que fazer. No dia da entrevista, ele foi no consulado, entrou, eu não podia entrar, né, só quem vai tirar o visto, eu fiquei esperando ele lá de fora. E ele conseguiu ter o visto aprovado também. Não só ele, os 3 tiveram o visto aprovado. Que maravilha, né? Conseguiram, parabéns, todo mundo super feliz. E ele voltou para casa. Nisso, uma das minhas irmãs resolveu tirar o visto também. Aí eu fiz tudo de novo com ela. Ela tirou, foi, preenchi, ela foi. Conseguiu o visto aprovado também. Nisso, que ela conseguiu o visto aprovado, uma outra irmã minha resolveu ir com o marido. Falou, não, você vai preencher pra mim, Jéssica. Aí eu, tá bom, vou preencher pra você. Aí eu fui preencher pra ela, passei tudo, todas as dicas. Ela foi também, conseguiu, os 2 também conseguiram o visto aprovado. E o que aconteceu? Foi aquele efeito dominó, né? Eu tirei pra mim, ajudei eles, e eles indicaram pros amigos. E os amigos começaram a me procurar. Eles me mandavam mensagem, me ligavam, Jéssica, me indicaram que você ajuda as pessoas a tirar o visto, como que é? E aí eu comecei a ajudar essas pessoas também. E aquilo não é 100% garantido que a pessoa vai tirar o visto. É lógico que teve gente que não conseguiu, né, porque não posso dar certeza, mas muitas pessoas tiveram o visto aprovado. E essas pessoas iam indicando para outras pessoas e foi aquele efeito dominó, aquele efeito bola de neve. E eu já não estava conseguindo ajudar todo mundo, porque além de ajudar as pessoas a tirar o visto, eu também trabalho, né? Eu tenho umas outras coisas para fazer, e eu não estava conseguindo ajudar todo mundo, eu não estava conseguindo ter tempo, eu não estava conseguindo ter tempo para ajudar todo mundo. E a forma que eu achei de ajudar mais pessoas foi pro online. Então, no online, eu achei o espaço que eu estava precisando, a forma que eu estava precisando para ajudar cada vez mais gente. Porque é muito legal você ver
a expressão de felicidade no rosto da pessoa quando ela tem o visto aprovado. E mesmo quando ela não tem, ela fala pra mim, olha, eu não tive o visto aprovado, mas vamos lá, vamos tentar de novo. Eu gostei muito do jeito que você me ajudou. Não foi hoje, mas vamos tentar de novo. Eu vou querer tentar de novo. E vamos lá. E quando a pessoa tem o visto aprovado, ela vem com brilho no olho, aquela felicidade de conseguir o sorriso de orelha a orelha, porque para muitas pessoas tirar o visto é um sonho, né? É um sonho para realizar, porque são N razões. Eu tenho parente lá que eu quero visitar, eu quero visitar a Disney, eu quero conhecer Nova York, eu quero conhecer a Times Square. Não importa a razão. Você quer ir? Legal, vamos lá, vamos tentar. E é isso que eu tento fazer, eu tento ajudar as pessoas a conseguir realizar esse sonho. E, bom, esse foi a minha história, né, de como que eu cheguei até aqui. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas não tem como contar uma história resumindo ela sem contar os detalhes, né? E continue acompanhando, porque eu criei esse canal para passar dicas, para ver se eu consigo ajudar cada vez mais pessoas a conseguir realizar esse sonho, ok? Um grande beijo, tchau!